eu provavelmente não ia botar de uma forma tão direta, né? Eu não ia escrever uma música pra admitir que a minha hélice não gira. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Arctic Monkeys. Fazia tempo que a gente não se via por aqui, mas estamos de volta com uma tradução e o randomizador nos trouxe uma música muito pedida desde que eu comecei a traduzir Arctic Monkeys, que é My Propeller. Talvez não a letra maior, né, ou mais longa que eles tenham, mas com muita profundidade, porque a gente não sabe o que o Alex Turner quis dizer com isso. Não, tirando, né, descontando uma entrevista que ele deu justificando uma parte da letra que é bem engraçada, e a gente já vai falar sobre isso. Então, né, bem-vindos de volta, vamos falar sobre eles, e a gente vai traduzir hoje a tão pedida e misteriosa My Propeller. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e propeller é a hélice, né? Então aquilo que puxa ou empurra o ar para pôr a pessoa ou o veículo em movimento, né? Então só nisso a gente já tem algo muito poético, né? Já dá para imaginar várias possíveis interpretações da música. Mas vamos lá pro verso 1, onde ele diz: If you can summon the strength, tell me. I can hold down the urgency. You've got to make your descent slowly and oil up those sticky keys. Então a gente tem aqui, né? O que me remete... Vamos traduzir primeiro, depois eu falo o que eu penso, né? If you can summon the strength, tell me. Né? Então se você conseguir aí, né? Summon é a ideia de... materializar, né? O summon é aquela coisa relacionada à magia, é aquela coisa de o materializar, né? O converter, o invocar, né? Então tem coisas muito profundas na palavra summon, né? Mas o summon também pode ser essa ideia de reunir as suas forças, né? Então se você conseguir reunir a sua força, tell me, né? O tell me é me puxa, né? Me dá aquela puxadinha, aquela... Né? O tal é justamente quando tem um carro quebrado e vem o guincho, né? Dá aquela guinchada que põe o carro em movimento, porque ele sozinho não consegue andar, né? Então a gente já tem aí muita coisa profunda simplesmente na primeira frase, clássico de Arctic Monkeys, e ele diz: I can hold down the urgency, né? Eu não consigo aguentar a urgência. Então, né? Ele tá com muita vontade de se pôr em movimento. You've got to make your descent slowly and oil up those sticky keys, né? Então você tem que fazer a sua descendência na ideia de, né, tem o ascender e o descender, né? Então você precisa descer os degraus, né, devagar ou vagarosamente, né? Então você tem que fazer a sua descida devagar ou de forma vagarosa and oil up those sticky keys, né? E aí dá uma lubrificada nessas teclas que estão grudentas ou coladas, né? Então teclas nos remete ao piano, nos remete a essa ideia do compositor, né? Então talvez um compositor aí que esteja enferrujado, né? Então pode ser também a ideia de algo que não está sendo usado há muito tempo, né? Pode ser uma ferrugem mental, né? Ou essa ideia também de que a hélice dele não está girando, né? Então, tem várias coisas assim, né? Obviamente, né? Engraçado que a gente traduziu um Chili Peppers na segunda-feira, que era bem literal, e era um Anthony bem adolescente, com dificuldades em rimar mais profundamente, de um jeito mais poético, e aí sendo bem literal na sua letra. E aqui a gente tem esse contraste que é Arctic Monkeys, né? Em quatro frases ele já consegue ser extremamente profundo e poético, né? Então ele tá dizendo, claro, né? Momentos diferentes da carreira também, né? Não dá pra julgar, né? Mas simplesmente uma comparação. Então, recapitulando esse primeiro verso, né? Ele tá precisando que alguém puxe ele, né? Em português seria dar um empurrãozinho, mas para eles o tow é dar uma puxada, né? Então puxar, pôr em movimento, né? E o puxar também é a ideia de ser resgatado, né? Então ele tá numa situação que talvez ele mesmo por si só não consiga sair. E aí ele diz, né? Ele tá com essa urgência, né? Urgency é quase que uma ansiedade, né? Ele tá esperando fervorosamente para que isso aconteça. Ele deseja muito que isso se ponha que seja verdade, que se ponha em movimento, né? Mas ao mesmo tempo você tem que fazer a sua descida de uma forma devagar, porque talvez puxar direto com tudo ele não vai aguentar por estar tanto tempo, né, enrijecido, né? Então também tem isso, né? Traduzindo para um lado mais psicológico, né, o inconsciente. Por que uma terapia demora tanto, né? Já vamos pro profundo, né? Esse que é o legal de traduzir Arctic Monkeys, e eu sei que as pessoas que gostam de Arctic Monkeys também gostam do profundo, né? Por que uma terapia demora tanto, né? Às vezes as pessoas que não gostam de
que querem criticar a psicologia, dizem que são charlatões que estão sugando as pessoas, né? E deixando elas presas no consultório para tentar tirar o dinheiro, né? Então, não, porque às vezes tu pode dar a resposta para a pessoa diretamente. Eu posso na primeira sessão com o paciente dizer, é isso aqui que tem que fazer para mudar a tua vida. Só que a pessoa não está preparada às vezes para receber essa resposta de cara, ou às vezes até mesmo sabendo a resposta, ela não está preparada para entender todo o processo que vai levar até essa resposta. Então, do início do processo até a pessoa sozinha, né? A pessoa precisa tirar o lema desse canal, a pessoa precisa tirar suas próprias conclusões. A pessoa, para fazer todo esse caminho, de fazer todas essas ligações de onde ela veio, onde ela está, o que aconteceu com ela, até ela chegar na resposta, leva tempo. E o inconsciente precisa ser preparado para isso. Não adianta tu dar um solavanco de cara na primeira sessão, porque tu vai espantar a pessoa ou ela vai achar que é mentira, né? O normal é isso. É tu dizer assim, olha, o que vai acontecer, né? Eu não posso relatar uma experiência clínica porque isso já aconteceu com vários pacientes, né? Eu já estou na parte dos estágios com prática clínica, então muitas pessoas, às vezes eu digo assim, olha, porque esse tema se repete muito na clínica, né? O que tem que acontecer para tu te livrar dos teus traumas? Tem que perdoar a pessoa que te causou o trauma. E o perdão, né? Primeiro que perdão tem esse lado também bíblico, religioso, né? Que as pessoas podem confundir às vezes, mas também tem um lado terreno, assim, né? Tu tem que te libertar dessa energia daquilo que te causou esse trauma. E às vezes a pessoa, só de escutar a palavra perdão, ela já vem tipo, não é isso, né? Que besteira, eu nunca vou perdoar esta pessoa. Mas, né? Isso é um tema que é discutido infinitamente, muitas pessoas já falaram sobre isso. Não é perdoar a pessoa que te fez... Não é a pessoa física, é a parte da pessoa que vive dentro de ti que está fazendo com que esse trauma se repita, né? Todos os dias, todos os anos, todas as situações da tua vida que tu pode talvez chegar num momento de agir diferente, tu age da mesma forma porque aquele trauma, né? Aquela versão e aquela imagem daquela pessoa que está dentro de ti continua repetindo o trauma, a mágoa, né? Então, tu precisa perdoar essa versão que vive dentro de ti, não a pessoa que existe, né? Porque às vezes a pessoa pode até já ter falecido, né? Às vezes quando a mágoa é familiar, por exemplo, e o familiar já faleceu. A carne, a parte corpórea daquela pessoa não existe mais, mas a versão dela que causou o trauma ainda existe dentro de ti. Então, vê como esse processo todo precisa ser lidado de uma maneira vagarosa, né? Devagar. Tu tem que lubrificar as teclas inconscientes, né? No caso da psicologia, mas também nesse caso, talvez ele pode estar falando de um travamento psicológico, pode estar falando de um travamento como compositor. Então tem várias coisas que precisam ser, né? Vamos trazer para uma coisa literal e terrena, né? Tu tem uma máquina enferrujada. Se tu começar a puxar as engrenagens e as alavancas e as correntes, tu vai quebrar a máquina, né? Então tu primeiro precisa lubrificar, tu precisa começar a tirar a ferrugem, tu precisa limpar, tu precisa raspar, precisa ver o que está funcionando, o que está quebrado, o que precisa ser trocado, o que vai aguentar entrar em movimento. E esse é o processo psicológico e literal. E aí no refrão ele diz, coax me out of my low and have a spin of my propeller, né? Então o que é o coax me, né? O coax me é o convencer, né? Persuadir a pessoa a sair do seu ponto baixo, né? My low, né? Então low é realmente o ponto baixo, né? Então pode até indicar uma depressão, mas por que ele não usou a palavra persuade, né? Então por que o persuadir está como coax, né? Porque o coax é uma persuasão lenta, é uma persuasão à medida que o tempo vai passando. É um processo de acostumar com a ideia, que é exatamente o que eu falei sobre o processo psicológico, né? Então essa parte da letra também corrobora com o que eu tinha falado antes, né? Tu não consegue sair de cara tentando querer curar, né? É que nem um médico, né? Tu não consegue operar sem primeiro dar anestesia. Então tu precisa de um processo para preparar a pessoa, ou a máquina, ou o compositor, ou o que seja, para entrar em um movimento, entrar no processo. And have a spin of my propeller, né? Então depois que tu convencer ele a sair do seu ponto mais baixo, tu pode girar a hélice dele, né? Ou seja, aí me remete a avião também, né? Aqueles aviões a combustão, né? Aviões a hélice mesmo, né? Que para a Primeira Guerra, né? Coisa do Barão Vermelho, aquela coisa, aqueles aviões clássicos, né? Os biplanos e triplanos, assim, que tu precisava... O piloto estava no cockpit pronto para decolar e viu um cara ali e girava a hélice para ver se o motor pegava, né? Então, na Primeira Guerra talvez não existia sistemas de arranque ainda como a gente tem hoje em dia, né? Mas, e também, um paralelo já mais poético também, né? O sistema de arranque é o que gasta mais energia para um carro começar a entrar em movimento, né? Então, a parte mais desgastante, mais brutal, mais violenta do processo é entrar em movimento. Depois que o motor de um carro, de um avião ou de qualquer equipamento
está em movimento, ele consegue se manter em movimento com muito menos energia do que ele precisa para esse movimento e essa partida inicial. Então tu dá essa primeira girada na hélice, por isso que nos filmes é o cara girando e dá aquele tchá-tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá, né? É o pegar no tranco clássico que a gente fala em português, né? Então tu precisa gastar muita energia para poder dar esse movimento inicial, né? E isso também faz parte, né? E é uma analogia perfeita com o processo psicológico. E aí no verso 2 ele diz: It's a necessary evil, no cause for emergency, borrow the beak of a bald eagle, ou momentary synergy. Então, né, é um mal necessário. Então tá aqui, né, ele aceitando o processo. No cause for emergency. Então não é uma causa para uma emergência, né? Não tem necessidade de, né, ter esse alarde como se fosse uma emergência. Ele entende que faz parte do processo. Borrow the beak of a bald eagle, né? Então eu peguei emprestado o bico de uma águia careca, né? Então é engraçado assim, né? Ou momentary synergy, né? Então a sinergia momentária. Então vamos lá, né? Arctic Monkeys é uma banda britânica, né? E o Bald Eagle, a águia careca, é o símbolo dos Estados Unidos. Então a gente já tem aqui uma diferença, um contraponto entre nações, culturas, né? Então ele pegou emprestado o bico da águia, né? Então, aqui eu vou chutar, porque é muito esporádico, assim, né? A gente não tem ideia do que ele quis dizer com isso. Mas para mim essa diferença cultural e talvez... Os Estados Unidos tem muito essa coisa, né? Se a gente estiver pensando nesse artista que está num travamento criativo, né? Os Estados Unidos tem muito essa coisa da produção. Vai, faz, né? Um filme deu certo, precisa ter o segundo. Uma banda deu certo, precisa ter mais um disco, né? A música deu certo, precisa ter mais uma turnê. Os artistas, quando têm essa pressão de produzir mais, eles acabam, às vezes, entregando o seu melhor trabalho, mas às vezes eles acabam desmoronando sobre a própria pressão. E aí ele diz momentary synergy, né? Então, a sinergia momentânea pode ser sobre isso que eu acabei de falar, né? Então, ele está nessa sinergia de estar em movimento, de estar conectado com o momento que ele está vivendo, né? E às vezes até pegar emprestado pode ser essa ideia de que talvez ele não esteja no seu melhor momento, que ele precisa pegar emprestado de outro autor, outro artista, outras músicas, outras culturas, né? Outras formas de pensar. Uma coisa que a gente tem na psicologia, né? É o ego auxiliar. Às vezes tem pessoas que não têm representações psíquicas que foram feitas na sua infância ou na sua adolescência, e aí o papel do psicólogo é emprestar para essa pessoa algumas significações. Então tem essa sinergia momentânea. Olha, eu te empresto esse significado até que tu possa criar os teus. Então tem esse lado também que conecta muito com a psicologia. Legal? Por isso que é legal traduzir Arctic Monkeys, né? Senti falta. E aí ele repete no refrão, mas ele aumenta algumas coisas, né? Ele diz, coax me out of my low, então, né? Me convença a sair do meu ponto baixo, sink into tomorrow, né? Então, afunde no amanhã, né? Então, é interessante, né? Talvez a ideia de projetar que no amanhã as coisas vão melhorar, né? Então, ele tá no momento baixo, mas ele quer se afundar no amanhã, né? Então, dá uma perspectiva, né? Porque se ele falasse, né? Se ele estivesse preso no passado ia ser problemático, mas ele está falando no amanhã, então já dá um tom de esperança, já dá um tom de projetar para o futuro. Coax me out of my low and have a spin of my propeller, né? Então, me convença a sair do meu ponto baixo e dar uma girada na minha hélice, né? Para ver se o Alex pega no tranco, né? Ou algum personagem, né? Talvez não seja dele mesmo que ele tá falando, mas aí agora vai vir a parte que eu falei que ele deu uma entrevista que é bem engraçada, que ele diz, my propeller won't spin and I can get it started on my own. Então ele está dizendo aqui, a minha hélice não vai girar, né? Ela não gira e eu não consigo fazer com que ela gire sozinho, né? Então o repórter perguntou pro Alex se isso aí era uma analogia pro equipamento dele não estar funcionando, né? E ele falou, não, isso é uma coisa pessoal demais e se mesmo que eu fosse botar isso numa letra de música, eu provavelmente não ia botar de uma forma tão direta, né? Eu não ia escrever uma música para admitir que a minha hélice não gira. When are you arriving? My propeller won't spin. Então, quando você vai chegar, né? Então, ele está na espera dessa pessoa que vai fazer com que a sua máquina entre em movimento, né? Muito mais do que a hélice girar, mas a ideia é de botar o seu motor em movimento, né? Sua vida em movimento, né? My propeller won't spin, então ele não vai girar. And I can get started on my own. Where are you arriving? I can get started on my own. Né? Então, ele repete várias vezes, né? E a repetição dá esse tom de angústia, né? Então, ele está angustiado que a pessoa que vai fazer com que a sua máquina volte a funcionar, né? Seu motor volte a bater,
não está presente. Então ele repete várias vezes, né? Onde está você, né? Eu não consigo fazer com que minha hélice gire sozinho. Então a gente tem aí essa angústia de uma pessoa que quer se pôr em movimento, quer voltar à vida, ou até se a gente for falar de um compositor, quer que as suas energias criativas voltem a fluir, ou alguma coisa nessa linha, assim, é isso que me passa essa música, né? Mas como sempre a minha interpretação é simplesmente uma de várias possíveis, né? Mas a gente tem esse pedido de ajuda que se repete várias vezes no final da música, né? Enfatizando o tema desse som. Mas essa então foi My Propeller do Arctic Monkeys. Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.